Você já imaginou o que aconteceria se um único erro fosse capaz de destruir o futuro da Terra inteira? Porque foi exatamente isso que aconteceu dentro da Arca de Noé. Durante mais de um ano, toda a vida terrestre do planeta esteve confinada em um único ambiente fechado. Sem rota, sem destino visível, sem controle humano sobre o caminho. Milhares de animais vivos, espécies incompatíveis, separadas apenas por compartimentos de madeira. Predadores a poucos metros de presas. Calor, umidade, barulho contínuo, movimento sem pausa. E apenas 8 pessoas responsáveis por manter tudo funcionando. A Arca não era um navio de exploração, não era uma embarcação de guerra, não era um meio de transporte, era um sistema de sobrevivência. Se a alimentação falhasse, espécies inteiras morreriam. Se os resíduos se acumulassem, o ar se tornaria tóxico. Se os animais entrassem em pânico, o caos interno poderia destruir tudo. Ali dentro, não existiam problemas pequenos. Cada erro tinha potencial de causar extinção. E o mais impressionante, a arca não precisava funcionar por algumas horas, nem por alguns dias. Ela precisava funcionar todos os dias, durante meses, sem parar, sem falhar, sem possibilidade de conserto externo. Porque depois que a porta se fechou, não havia como voltar atrás. A partir daquele momento, a Arca se tornou o ambiente mais extremo do planeta onde ainda existia vida. E a pergunta não é apenas como ela flutuou sobre as águas. A pergunta real é: como aquele sistema conseguiu manter milhares de animais vivos em um ambiente fechado, instável e barulhento por mais de um ano, sem colapsar por dentro? Porque sobreviver ao dilúvio não dependia apenas da estrutura da arca. Dependia do que acontecia dentro dela. Qualquer objeto solto se tornava risco. Qualquer peso mal distribuído se tornava ameaça. Qualquer deslocamento repetido se tornava um problema acumulado. Um pequeno movimento, repetido milhares de vezes, deixa de ser pequeno. Ele desgasta, ele cansa, ele gera falha progressiva. Dentro da arca, nada podia se mover livremente a cada balanço. Nada podia oscilar sem controle. Nada podia reagir de forma imprevisível. Sobreviver ali não significava apenas estar protegido da água. Significava garantir que o próprio interior não se tornasse um inimigo. Antes mesmo de pensar em fome, sede, higiene ou descanso, havia uma prioridade absoluta: impedir que o ambiente interno entrasse em colapso. Porque, em um sistema fechado, o perigo não vem apenas de fora. Ele nasce da soma de pequenos problemas ignorados. Mas manter a estabilidade do ambiente era apenas o primeiro desafio. O maior risco não era a estrutura. O maior risco eram os seres vivos dentro dela. Quando a arca entrou em operação, o maior perigo interno não era o dilúvio. Era o comportamento dos próprios animais. Milhares de seres vivos, de espécies diferentes, permaneceram confinados por meses em um espaço limitado. Alguns pequenos e frágeis, outros enormes e poderosos. Alguns dóceis por natureza, outros guiados por instinto predatório. O texto bíblico deixa claro que não eram poucos animais. Eram representantes suficientes para preservar os tipos terrestres e aéreos necessários para a continuidade da vida. Isso cria um problema imediato. Animais sob estresse reagem mal ao confinamento prolongado. Reagem mal ao movimento constante. Reagem mal ao barulho contínuo. Reagem mal à proximidade forçada de outras espécies. Predadores próximos de presas. Espécies territoriais sem território. Animais sensíveis ao estresse sem possibilidade de fuga. Em condições normais, isso poderia resultar em ataques, ferimentos, pânico coletivo e mortes em cadeia. Bastaria um surto de agitação em um compartimento para gerar reação em outros.
Bastaria um animal ferido para provocar estresse em setores inteiros. Bastaria um momento de caos para comprometer a estabilidade do ambiente. Por isso, manter a ordem não era opcional, era vital. O espaço interno não podia ser aberto e livre. Não podia permitir circulação irrestrita. Não podia permitir encontros acidentais entre espécies incompatíveis. O texto bíblico utiliza um termo específico ao descrever o interior da arca: compartimentos. Não áreas abertas, não grandes salões, compartimentos. Isso indica divisão, separação funcional e controle de movimento. Cada animal precisava permanecer contido, separado, organizado, controlado. O confinamento, apesar de parecer cruel sob um olhar moderno, também reduzia riscos. Animais que se movem menos gastam menos energia. Gastando menos energia, comem menos. Comendo menos, produzem menos resíduos. Produzindo menos resíduos, reduzem o impacto sobre o ambiente interno. Além disso, menor atividade física reduz a agressividade, impulsividade e comportamentos imprevisíveis. Isso não elimina o risco, mas reduz drasticamente o caos. Outro ponto crucial está no modo como os animais entraram na arca. O texto afirma que eles vieram até Noé. Isso elimina a fase mais perigosa de qualquer operação com animais selvagens: a captura forçada. Não houve perseguição em massa. Não houve contenção violenta generalizada. Quando a porta se fechou, os animais já estavam organizados dentro do espaço preparado. A partir dali, a prioridade não era domesticar. Era manter o sistema funcionando. Mas manter animais vivos não significava apenas impedir conflitos. Eles precisavam sobreviver fisicamente. E sobreviver fisicamente exige algo inevitável: alimento. Todos aqueles animais precisavam comer. Todos os dias. Durante meses. E o texto bíblico deixa um ponto claro: a comida não surgiu milagrosamente depois que a porta se fechou. Ela já estava dentro. Isso significa planejamento prévio. Significa cálculo. Significa dependência total de organização contínua. Se o alimento estragasse, o sistema entraria em colapso. Se fosse mal distribuído, algumas espécies morreriam antes do fim. Se o acesso fosse desorganizado, conflitos poderiam surgir. Em um ambiente fechado, alimento não pode ficar exposto de forma descuidada. Umidade causa mofo. Mofo compromete a qualidade do alimento. Alimento comprometido causa doenças. Doenças se espalham e em um espaço fechado, uma enfermidade não fica isolada. Outro fator crítico era o esforço humano. 8 pessoas precisavam lidar diariamente com milhares de animais. Distribuir alimento, monitorar comportamento, observar sinais de doença, manter ordem, corrigir problemas antes que eles se tornassem irreversíveis. Se todo o sistema dependesse de força física constante, ele falharia. O corpo humano não sustentaria esse nível de esforço por mais de 1 ano sem colapsar. Portanto, a rotina precisava ser possível, sustentável, repetível. Não podia depender de heroísmo diário. Precisava depender de método. Tarefas repetitivas precisavam ser simplificadas. Deslocamentos precisavam ser reduzidos. O desgaste físico precisava ser minimizado. O objetivo não era fazer mais. Era conseguir fazer todos os dias. Mas alimentar milhares de animais era apenas parte do problema. Tudo o que entra precisa sair. E isso cria um desafio ainda mais perigoso. Milhares de animais produzem resíduos continuamente: urina, fezes, gases. Se esses resíduos se acumulassem, o ambiente interno se tornaria tóxico rapidamente. Urina libera amônia. Fezes liberam gases nocivos. Ambientes fechados concentram odores e toxinas. Sem controle, o ar se tornaria irrespirável. Infecções se espalhariam.
Parasitas encontrariam ambiente ideal. Animais adoeceriam. E pessoas também. Limpeza manual diária de todos os compartimentos seria inviável para um grupo tão pequeno. O sistema precisava funcionar mesmo quando ninguém estivesse limpando o tempo todo. Movimento constante, inclinação e gravidade se tornavam aliados naturais. O que não fosse removido por esforço humano precisava ser removido pelo próprio ambiente. Isso não era luxo, era necessidade básica. Porque dentro da arca, o maior perigo não vinha da chuva lá fora. Vinha da soma diária de pequenos problemas internos ignorados. Mas mesmo controlando resíduos, ainda existia um inimigo silencioso, invisível, progressivo: o ar. Respirar dentro da arca não era algo automático. Era um desafio técnico permanente. Milhares de animais vivos produzem calor, produzem umidade, produzem dióxido de carbono, produzem gases. Em um ambiente fechado, tudo isso se acumula. O oxigênio diminui nos níveis mais baixos. O ar viciado se concentra. Gases pesados permanecem retidos. O perigo não é imediato. Ele é lento, progressivo, difícil de perceber até que os efeitos já estejam avançados. Animais não caem mortos de uma vez. Eles ficam mais lentos, param de se alimentar, ficam apáticos, adoecem, morrem silenciosamente. O texto bíblico menciona um detalhe pequeno, mas decisivo: uma abertura superior próxima ao topo da estrutura. Ela não tinha função estética. Não servia para contemplar a paisagem. Sua função precisava ser prática. O ar quente sobe. Ao encontrar uma saída no alto, ele escapa. E ao sair, puxa ar mais frio para dentro. Isso cria circulação contínua, sem necessidade de esforço humano constante. Um sistema simples, mas constante. O interior da arca precisava respirar. Sem isso, nenhum outro sistema funcionaria. Mas a circulação de ar resolvia apenas parte do problema, porque junto com o ar vinha o calor. Calor excessivo altera comportamento animal, aumenta agressividade, aumenta consumo de água, aumenta desgaste físico. O equilíbrio térmico era tão importante quanto o oxigênio. Tudo precisava funcionar em conjunto. O ar entrando, o ar saindo, o calor sendo dissipado, a umidade sendo controlada, sem permitir a entrada de água. Um erro nesse ponto não causaria apenas desconforto, causaria colapso interno. E mesmo que alimentação, resíduos e ar estivessem sob controle, sobreviver fisicamente ainda não resolvia o maior desafio. Porque o desafio dentro da arca não era apenas animal, era humano. Porque dentro da arca, sobreviver fisicamente era apenas metade do desafio. O outro desafio era mental. 8 pessoas permaneceram confinadas por mais de um ano em um ambiente fechado, instável, barulhento e exaustivo. Sem sair, sem horizonte, sem saber quando aquilo terminaria. A Bíblia afirma que foi o próprio Deus quem fechou a porta da arca. Isso significa que não havia opção de desistir. Não havia plano de fuga. Não havia como interromper a missão quando o cansaço se tornasse extremo. O confinamento prolongado tem efeitos conhecidos. A repetição constante desgasta. O barulho contínuo irrita. A falta de privacidade pressiona. A ausência de silêncio consome a mente. Ali dentro, não havia como se afastar por muito tempo. Não havia como escapar da rotina. Não havia como ignorar conflitos por tempo suficiente para que desaparecessem. Qualquer tensão não resolvida em um dia retornaria no dia seguinte. E no outro, e no outro. Por isso, sobreviver exigia algo além de força física. Exigia estrutura emocional. Exigia ordem. Exigia disciplina. A rotina não era conforto. Era controle. Tarefas precisavam ter horários.
Funções precisavam ser claras. Responsabilidades precisavam ser definidas. Sem rotina, o ambiente interno se tornaria caótico rapidamente. E em um sistema fechado, o caos não fica localizado. Ele se espalha. O cansaço gera erro. Erro gera falha. Falha gera crise. Crise em um ambiente isolado pode comprometer tudo. Outro fator decisivo era a liderança. A Bíblia descreve Noé como alguém que andava com Deus. Isso não é apenas uma afirmação espiritual. É um dado funcional. Ambientes extremos exigem liderança estável. Decisões precisam ser respeitadas. Funções precisam ser mantidas. Ordem precisa ser preservada, mesmo quando o desgaste emocional aumenta. Sem liderança clara, o esforço coletivo se fragmenta. As tarefas se sobrepõem. Conflitos crescem. A eficiência cai. Dentro da arca, liderança não era um título. Era um fator de sobrevivência. Mas, mesmo com rotina, organização e liderança, havia algo impossível de controlar com o método humano: o tempo. Eles não sabiam quanto tempo aquilo duraria. Não sabiam quando as águas baixariam. Não sabiam quando voltariam a pisar em terra firme. Viver sem prazo definido transforma qualquer missão em um teste psicológico profundo. Cada dia pode parecer interminável. Cada semana pode parecer igual à anterior. Cada mês pode desgastar a esperança. A arca não era apenas um espaço físico. Ela era um ambiente de resistência prolongada. Mas o tempo passaria. As águas, eventualmente, baixariam. E a arca, em algum momento, deixaria de se mover. Quando isso aconteceu, o perigo não terminou. Ele apenas mudou de forma. Depois de meses em movimento contínuo, a arca finalmente parou. Mas parar não significava segurança imediata. O mundo exterior havia sido transformado. O ambiente que existia antes do dilúvio não podia mais ser usado como referência. O solo havia sido alterado. A vegetação havia sido destruída. O ecossistema havia sido interrompido. Sair cedo demais poderia significar morte. Esperar demais poderia comprometer os recursos internos. A decisão não podia ser emocional. Precisava ser estratégica. A Bíblia registra que Noé não abriu a arca por impulso. Mesmo após perceber que as águas estavam baixando, ele esperou. O primeiro teste não foi feito com pessoas. Foi feito com animais. Noé soltou um corvo. O corvo saiu, voou, retornou. Isso indicava que havia algo lá fora, mas ainda não estabilidade suficiente. Depois, Noé soltou uma pomba. Ela saiu. Voou. Voltou rapidamente. Isso indicava que ainda não havia lugar seguro para pousar. Ele esperou novamente. Dias se passaram. A tensão continuava. Então ele soltou a pomba outra vez. Dessa vez, ela retornou com uma folha fresca no bico. Isso indicava algo extremamente importante. A vegetação havia começado a reaparecer. A vida vegetal estava retornando. Mesmo assim, Noé não abriu a arca. Ele esperou mais uma vez. Somente quando a pomba foi solta e não retornou, ficou claro que o ambiente externo já sustentava a vida de forma estável. A saída não foi imediata, não foi impulsiva, não foi caótica. Foi gradual, ordenada, controlada. Os animais saíram conforme suas espécies. A organização interna foi mantida até o último momento. Nada foi feito às pressas. Nada foi feito por ansiedade. Nada foi feito por impulso. A arca não cumpriu seu papel apenas por flutuar sobre as águas. Ela cumpriu seu papel por funcionar todos os dias, sem falhar. Desde o momento em que a porta se fechou até o momento em que a vida pôde recomeçar. Mas a história da arca não é apenas sobre sobrevivência biológica. Ela também é sobre preservação de propósito. Nada ali foi improvisado no meio do caminho.
Nada foi sustentado por sorte. Nada foi mantido por acaso. O que manteve todas aquelas espécies vivas não foi apenas proteção externa. Foi funcionamento interno contínuo. Foi ordem sob pressão. Foi disciplina sob desgaste. Foi obediência sob incerteza. Mas existe um ponto ainda mais profundo nessa história. A arca não preservou apenas corpos. Sem os dias vividos lá dentro, o recomeço lá fora teria sido impossível, porque sobreviver fora exigiria as mesmas virtudes que mantiveram a vida dentro. E no fim, a pergunta não é apenas como era viver dentro da arca. A pergunta é: o que viver dentro da arca produziu naqueles que sobreviveram? Porque aquele ambiente extremo não apenas protegeu corpos, ele preparou pessoas, preparou para reconstruir, preparou para preservar, preparou para continuar a história. E assim, a arca deixa de ser apenas um evento do passado. Ela se torna um retrato do que significa resistir, preservar e recomeçar, sob as condições mais extremas possíveis. E talvez o maior mistério não seja como eles sobreviveram dentro da arca, mas o que precisou mudar dentro deles para que o mundo pudesse recomeçar.